Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre, o primeiro anúncio do Evangelho. Os versículos que ouvimos nesta liturgia nos lembram o início da pregação de Jesus. O evangelista Mateus apresenta Jesus cumprindo a antiga profecia de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Podemos, assim, ser um pouco sinceros e dizer que as palavras são um pouco maiores que a realidade. Aqui há um pouquinho de hiperbolismo, de exagero. Afinal de contas, o que de fato aconteceu foi algo muito simples. Numa esquina do mundo, lá daquele tempo, longe, muito longe de Roma, que era o centro da civilização, um homem saiu pelas ruas pregando. Começou a pregar. E a sua mensagem era muito simples. Dizia: convertam-se, porque o reino dos céus, ou o reino de Deus, está próximo. Imaginemos, hoje nós temos Jesus como o sentido da nossa vida, pelo menos aqueles que nele acreditam. Nós cristãos temos Jesus como o motivo, o centro, o sentido maior da vida da gente. Mas, naquele momento, ele não tinha tanta repercussão, digamos assim. Ele era um homem simples e quase ninguém fez caso daquilo que ele dizia, senão somente uns poucos pescadores, que eram os últimos da sociedade, algumas mulheres que eram igualmente pouco ou nada valorizadas, e parte do povão, que aceita os simples como ele era simples. Repito, Jesus era um judeu simples. Não tinha nome importante, não tinha sobrenome, não tinha espaços garantidos por causa da sua origem humana. Só os simples, os mais simples, lhe deram atenção. Bom, se esse foi o modo como Deus quis apresentar a sua salvação a todo mundo, a partir daquilo que a gente conhece hoje, ano 2020, depois de tantos progressos, tantas descobertas, desenvolvimentos tecnológicos, nós poderíamos dizer que Jesus se equivocou um pouco. Não tirem conclusões, não vão dizer que estou dizendo que Jesus está errado, né? Mas podemos dizer que Jesus se equivocou um pouco. Por quê? Hoje nós faríamos uma campanha de marketing, fôssemos lançar assim a inauguração do reino de Deus, faríamos uma campanha de marketing nos meios de comunicação, faríamos um lançamento simultaneamente em todos os países ricos e desenvolvidos do mundo. Nos países pobres a gente deixaria um pouco para depois, especialmente nesses países, para que essa campanha oferecesse com clareza os conteúdos mais importantes e orientados, sobretudo, para chamar a atenção dos destinatários. Veja, se hoje a gente vai abrir um boteco, a gente tem que verificar se ali no bairro onde a gente vai abrir o boteco, não tem muito boteco, né? Tem 10 botecos, você vai abrir mais um igual, a chance de você dar certo é baixa. Então, é preciso ver também se ali tem muita gente que usa o serviço do boteco. Se não tem, também teríamos dificuldade, né? Mas voltando, usaríamos tudo isso, os recursos que hoje nós temos da tecnologia, diríamos todas as vantagens que esse produto oferece, despertaríamos o desejo para que as pessoas procurassem, e já deixaríamos um monte de pregadores treinados para que, quando o call center começar a funcionar, o serviço de atendimento bombar, já tivesse todo mundo instruindo as coisas. Mas Jesus fez diferente. Vejam, ele começou dizendo assim: convertam-se. Quando a gente está interessado na amizade de alguém, você está interessado em conquistar alguém, você se aproxima da pessoa
Dizem, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. E diz assim, você precisa mudar. Você consegue o que com isso? O famoso pé no B, né? A gente não chega dizendo que a pessoa tem que mudar. E Jesus inaugurou a sua pregação dizendo, mudem, convertam-se. Mas, para ver que ele, nos critérios de hoje, não ia ter futuro, não. Nos critérios de hoje, naquele momento ele disse assim, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir depois de mim, quem quiser me seguir, deve renunciar à sua vida, pai, mãe, irmãos, carros, bois, tudo. Renunciar à sua vida, deve assumir a sua cruz e depois vem. Não sobrar ninguém para segui-lo. Tanto é assim que aqueles pregadores que hoje se utilizam, grande parte, se utilizam do recurso de marketing, publicidade, meios de comunicação, eles fazem quase o que o mundo hoje ensina. Espero não estar escandalizando ninguém. Eles dizem, Deus é amor, o que não é mentira, né? Deus é amor, e fica nisso. Deus é amor, Deus ama você, Deus é amor, Deus ama você, Deus ama você, Deus misericórdia, Deus ama você, Ele quer você aqui, Ele quer fazer a sua vida um sucesso, Ele quer transformar você na melhor pessoa do mundo. Isso na boca de um coaching é a mesma coisa. Não é uma pregação religiosa. E diz assim, Deus ama você, quer curar você, vai dar a libertação para a sua vida. E cadê a cruz do Cristo? E cadê o compromisso com a comunidade? E cadê o derramamento da sua vida, a entrega da sua vida por causa da fé? Aí talvez esses, talvez eu também, devessem ouvir o que diz São Paulo na primeira leitura, segunda leitura, na primeira carta aos Coríntios que ouvimos hoje. Ele escreve aos Coríntios dizendo, olha, eu sei que está acontecendo um problema aí na comunidade. E o problema que está acontecendo é que veio um pregador, vocês ficaram simpáticos a ele e agora dizem que pertencem a ele. Uns dizem que são de Pedro, outros são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Hoje, quanta gente, e não tenta pensar ninguém, né? Quanta gente faz isso? Aquele pregador que é o bom, eu sigo aquele pregador, o que ele disser é lei para mim. Sigo aquele padre, mas a gente vai à igreja por causa do padre? Se vocês vierem aqui à igreja por minha causa, a gente vai embora. Pelo amor de Deus, eu não tenho salvação a lhes oferecer, a não ser como instrumento de Deus. Sacerdote da igreja, eu, por mim, preciso da salvação que vocês precisam. Entendo que um ou outro possa se familiarizar com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser, mas não me sigam. Aqueles que me seguirem andarão nas trevas. Eu não sou a luz. Claro, só estou fazendo aqui um arrazoado. Então quantos fazem isso? Dividem o corpo do Cristo. E o possível escândalo da minha fala hoje é o seguinte. Quando você vai a Aparecida, a gente fala Aparecida do Norte, mas é só Aparecida, né? Cidade de Aparecida, que na verdade nem no norte fica, né? Quando a gente vai a Aparecida, na Basílica de Nossa Senhora, o Santuário Nacional, ninguém vai lá atrás de padre. Nunca ouviu alguém dizer, vou lá em Aparecida, o padre tal. E sabe que o padre, um dos padres responsáveis por lá, do setor de comunicação, é natural aqui de Presidente Prudente, né? Foi diretor da Rádio Aparecida há muitos anos. Padre Inácio Medeiros. Bom, então ninguém vai lá atrás do padre. Aí você vai lá, às vezes tem um padre apressado, às vezes tem um padre meio gago, às vezes tem um padre novinho, um padre velhinho. Você volta lá falando assim, padre, que missa linda, maravilhosa, lá em Aparecida. Você foi lá por causa do Cristo, por causa de Nossa Senhora. Não é? Aí morre o padre lá, continua o movimento de sempre.
12 milhões de pessoas passam por lá todos os anos. É gente. Porque ali nenhuma personagem humana é mais importante que o centro da fé, que Cristo Jesus e sua Mãe Santíssima Nossa Senhora Aparecida. O ponto polêmico talvez seja agora. Fico imaginando, não tenho nenhum problema com ele, hein? Fico imaginando, quando morrer o padre Marcelo Rossi, o que farão com a igreja para 100 mil pessoas que ele construiu? Se eu for lá rezar, vai ter 10 pessoas. Não tem nenhum problema com ele. O que eu quero é outro ponto. Dizer que ele morrendo, a obra que depende dele, morre com ele. Entendem? Porque se for por causa da fé, você vem aqui mesmo no Jardim Maracanã. Não precisa ir lá. Diferente se você vai a Roma ver o Papa, o departamento, que é o vigário do Cristo. Mas, veja como que pode acontecer um desvirtuamento da fé e a gente acabar criando separações no corpo do Cristo. No corpo do Cristo. A gente, por vezes, não gosta tanto da palavra quanto gosta de quem prega a palavra. Está errado. A gente pode gostar de quem prega a palavra, mas a palavra é maior e mais importante do que aquele que anuncia a palavra. O que disse São Paulo na mesma carta aos Coríntios? Ele diz, de fato, Cristo não me enviou para batizar, só para pregar, e sem uma boa oratória. Parece que São Paulo era ruim de conversa. E até nos Atos dos Apóstolos tem uma situação que ele está pregando, o moço cai da janela e morre. Depois ele ressuscita o rapaz. Mas devia ser mais modorrento que eu, da pregação. Mas o que diz ele? Ele me enviou para pregar a boa nova sem os recursos da oratória, por quê? Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Nós viemos aqui à igreja hoje, vocês e eu, porque temos um compromisso com o Cristo da nossa fé. Se não for por isso, algo está errado. E é preciso que a gente corrija esse equívoco. Avançando. Deus, como eu dizia, não fez esse processo de marketing, de lançamento mundial, como seria hoje interessante fazer. Ele se aproximou dos últimos. Ele nunca esteve preocupado pelo número dos seus seguidores, nem pelo seu nível social. Ele nem sequer apresentou coisas fáceis, como eu dizia, mudem de vida, assumam a cruz, renunciem à vida de vocês, para serem meus discípulos, para terem o cêntuplo mais a eternidade. É de uma radicalidade muito grande a sua palavra, convertam-se. E todos aqueles que abandonaram a sua vida para seguir Jesus, fizeram com alegria, com alegria. Irmãos e irmãs, caçando aqui o rumo final da conversa. Hoje também, nós somos uma comunidade pequena. Talvez hoje, nesse momento aqui na missa, sejamos umas 280 pessoas. Somos uma comunidade pequena. Somos só o bairro Jardim Maracanã, em Presidente Prudente. Mais ou menos 4.500 pessoas. A cidade tem 230 mil habitantes. Nós temos aqui mais ou menos umas 30 pessoas envolvidas com a música. Nós temos aqui um pouquinho menos de 30 crianças, que são coroinhas. Nós temos 25, 27 catequistas. Nós temos 35 leitores. Nós temos umas 10 pessoas que ajudam no plantão do dízimo. 40 que estão na acolhida, 68, 70 como ministros da Eucaristia e outras funções. Somos uma comunidade pequena, uma comunidade pequena. Nós não somos o centro do mundo. Nós não temos ao nosso dispor os mais poderosos meios de comunicação. Mas alerto vocês, nós não temos necessidade disso. Nós temos o Evangelho e temos a força de Jesus
para fazer o que Ele fez. E isso é o suficiente. Ter o Evangelho no meio de nós e a força de Jesus para fazer o que Ele fez. Escutar a sua mensagem e nos convertermos, vivendo de acordo com o Evangelho, levando o Evangelho para todos os que nos rodeiam, não tanto falando de Deus, mas vivendo Deus que a gente acredita. Não tenhamos medo, irmãos e irmãs, não tenhamos medo de sermos poucos e sermos desprovidos de tantos recursos. Afinal, tem tanta gente com tanto recurso, mas desprovido de fé e desprovido da graça de Deus. O que constroem? Obras do orgulho humano, que daqui a pouco servirão para nada. Nós devemos nos fiar do Senhor, do seu Evangelho, da força da sua presença na nossa vida. Assim é como Deus quer apresentar a sua mensagem ao mundo. Está em nossas mãos o anúncio do Evangelho. O Papa Bento XVI falou, o Papa Francisco falou mais claramente ainda, que a igreja não crescerá nem por propaganda, nem por proselitismo. A igreja não crescerá nem por propaganda, nem por proselitismo. Ela crescerá por atração. Lá nas primeiras comunidades, havia um comportamento que chamava a atenção do mundo. E diziam assim, vendo os cristãos, os primeiros cristãos: vejam como eles se amam. Será que quando as pessoas que não vão à igreja, que nem têm fé, olham para os cristãos, católicos ou não, olham para a igreja, católica ou não, olhem para a nossa comunidade, o que elas dizem de nós? Não é o marketing, é o testemunho que faz a igreja crescer. Aliás, cada um no seu limite, né? Cada um no seu tamanho. Faço uma pergunta, uma breve pesquisa aqui. Quem tem celular, levante a mão. Não precisa levantar o celular, não. Isso. Quem tem internet no celular, continua com a mão levantada. Isso. Quem não tem celular... Pai e mãe, favor, providenciar um. Então, cada vez mais há menos resistência, né, com o celular, com o computador, com a internet. A pergunta ou observação é a seguinte: nos grupos que vocês participam, de repente você diz lá um bom dia, fala qualquer coisa bonita, cita uma palavra de Deus, uma passagem da Bíblia. Às vezes cita Chico Xavier como se fosse Deus também, ou santo católico, né? Enfim, bota lá uma palavra de Deus e daqui a pouco, no mesmo lugar, você está intrigando, fofocando, passando mentira para adiante. Você acha que está evangelizando? Eu acho que é melhor você deixar de citar a palavra de Deus e ficar só com a fofoca. Se a fofoca for mais forte que a palavra de Deus. Senão a gente se ilude, e quem se ilude não muda. É bom pelo menos só fazer fofoca, e daqui a pouco todo mundo começa a falar, você é fofoqueiro, dá um choque de realidade, você muda. Do que ficar parecendo, olha, a pessoa cita Deus, a Bíblia, olha que pessoa olha que sabida, não sei o quê. Nem lê o que cita. Não basta a gente citar palavrinhas de Deus. Não basta citar versículos bíblicos, se a gente não tem uma intimidade com a palavra de Deus. Se a gente não se dispõe a viver aquilo que está dizendo. E depois, não basta estar lá na internet. É preciso saber como é que eu estou me comportando na internet. Se eu sou intrigueiro, eu não estou evangelizando. Se eu não perco uma oportunidade, passo o dia inteiro caçando confusão, eu não estou evangelizando. Sejamos luz, irmãos. Sejamos luz. Que bonita a palavra do Salmo que hoje nós rezamos, o 27. Não que os outros não sejam, né? Mas o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? De quem eu terei medo?
O Senhor é a luz e salvação da vida da gente. Nós não nos salvamos por nós mesmos. Nós podemos até socorrer alguém, mas não podemos salvar ninguém. Só o Cristo Jesus é quem salva. Iluminemos o mundo, vivendo com simplicidade e com verdade a palavra que nos alcançou e que nos alimenta. Como fomos um dia tirados das trevas, tiremos os outros das trevas também, iluminando com a nossa vida a vida dos outros. Terminemos essa conversa do Padre fazendo juntos uma prece. Na verdade não é juntos, né? Vou dizer e vocês repitam, rezando comigo assim. Senhor, ajuda-me a converter-me. Eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. Não quero mais me contentar em ser como sempre fui, pois a vida passa tão rapidamente e eu preciso mudar de vida. E eu preciso da sua ajuda para mudar de vida. Senhor, ajuda-me a mudar de vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.